Brian Gutekunst presente nos Pro Days. Mais contratações pensando no Special Teams do Packers. E alguns números sobre os wide receivers da equipe de Green Bay para deixar a pergunta. Essa posição wide receiver é uma necessidade latente na equipe de Wisconsin? Fique agora com o Diário do Packers do Cheeseheads Brasil. Queijas e queijos, bem-vindos ao grande show. Esse é o Diário do Packers aqui no canal do Cheeseheads Brasil, as principais notícias do Green Bay Packers aqui neste conteúdo. Não esquece de deixar o teu like, é o like que impulsiona o nosso canal e faz ele crescer. Então nós somos muito gratos com o teu likezinho, o teu joinha, o sinal de positivo aqui embaixo no botãozinho desse vídeo. Ainda, para não perder nenhuma novidade, nenhuma informação sobre o Green Bay Packers, te inscreve no canal. Nós somos o Cheeseheads Brasil, a maior comunidade, o maior portal sobre Green Bay Packers no Brasil, o Cheeseheads Brasil. Então te inscreve agora para não perder nada, beleza? Muito bem. O General Manager Brian Gutekunst esteve nessa última semana em viagem. Ele esteve fora participando de Pro Days. O que são os Pro Days? Os Pro Days são eventos promovidos pelas universidades para mostrar os seus atletas e exibi-los em testes físicos, técnicos e intelectuais para os representantes das equipes da NFL. Esses eventos são muito importantes, são considerados extensões do NFL Combine para todos os atletas da faculdade específica poderem participar e se mostrar. São eventos que fazem a diferença para as equipes selecionarem ou não alguns atletas, porque o NFL Combine traz apenas aqueles atletas de maior destaque. E os Pro Days dão oportunidade para todos os atletas da universidade que quiserem se inscrever para o draft, que quiserem ou necessitarem estar disponíveis para o draft do ano corrente. Nesse caso aqui, dá para dizer que os Pro Days são eventos indicativos em relação às equipes sobre o que está pensando cada General Manager. O GM é quem, de fato, tem a decisão final da escolha de cada rodada de cada equipe no NFL Draft. Então, o General Manager, sendo esse responsável direto pela escolha do jogador, ir em um Pro Day em uma universidade específica nos dá, sim, algum sinal sobre o que pensa aquele General Manager e, mais, quais são os jogadores que ele pode eventualmente escolher no draft. O que pensa o GM no sentido de estilo de jogo, estilo de jogador que ele busca. Cada universidade tem um estilo de jogo diferente, então ir no Pro Day pode ser um indicativo de que quer jogadores daquele modelo de jogo, mas também e principalmente quais são os jogadores específicos que o time pode estar interessado. Bom dizer, vale lembrar, que os Pro Days, eles são eventos onde quase todas as franquias da NFL participam de quase todos os Pro Days principais. E a gente fala das universidades de maior destaque no college football. Wisconsin, Ohio State, Michigan, Georgia, Alabama e assim vai. Então, os times acabam sempre tendo um representante nos Pro Days desses principais programas do college football. Mas a ida do General Manager, quem tem a caneta na mão para escolher, pode dar algum indicativo. E Brian Gutekunst esteve fora nessa semana participando aqui do Pro Day de Iowa State. E aqui a gente faz alguns destaques de prospectos que a gente pode ficar de olho nessa faculdade. O wide receiver Xavier Hutchinson, né? Bom jogador aqui, quem sabe uma escolha mais tardia, de terceira rodada, quiçá até quarta, mas um jogador muito interessante.
mas principalmente o edge rusher Will McDonald, quarto. É um jogador muito explosivo, é um jogador que tem uma fisicalidade muito grande, uma envergadura sensacional e, como sempre, essa fisicalidade atrai os olhos do Green Bay Packers. Brian Gutekunst presente no Pro Day de Iowa State e alguns destaques aqui da faculdade, especialmente o Will McDonald, que é um jogador que pode pintar aí no board do Green Bay Packers no draft do próximo dia 27 de abril. Ele ainda esteve presente no Pro Day de Penn State. E aqui a gente pode destacar alguns jogadores, como o cornerback Joey Porter Jr., o safety Jair Brown, o wide receiver Parker Washington e o tight end Brandon Brandon Stretch, ok? Jogadores também interessantes, mas é legal a gente poder ficar de olho aonde o nosso General Manager está indo. Inclusive, enquanto nós estávamos preparando o roteiro desse vídeo aqui, o GM do Packers deve estar na próxima semana indo para o Pro Day de Ohio State University, uma das principais universidades do college football, que tem diversos jogadores interessantes, inclusive a gente vai trazer para vocês aqui em momento oportuno. Bom, algumas renovações do Green Bay Packers pensando no seu Special Teams. O Packers renova com o edge rusher Justin Hollins, um contrato de 1 ano, $1,2 milhão, um jogador que também contribuiu bastante no Special Teams, mas um edge rusher interessante para a rotação. Um edge rusher que teve ali o seu papel no ano passado. Desde a semana 12 da temporada passada, o Justin Hollins foi ranqueado como 26º entre todos os edge rushers da NFL em porcentagem de vitórias nos snaps de pass rush e o 27º contra a corrida. Para um edge rusher, que é uma posição super premium na NFL, dá para se dizer que uma das 3 mais importantes do jogo hoje, quarterback, offensive tackle e edge rusher, são números interessantes para um jogador que renovou por 1 ano, $1,2 milhão. Né? São números interessantes. E lembrando que ele chegou no meio da temporada. Né? Então, desde a semana 12 aqui. Acho que ele, com 1 ano inteiro para trabalhar, pode contribuir ainda mais na rotação dessa posição, que o Packers pode acabar escolhendo algum jogador bem alto nessa classe de draft. Tem alguns jogadores da posição de edge rusher bem interessante. Mas o Packers, né, assim como qualquer equipe, dá para se dizer, sempre precisa de edge rusher. Edge rusher nunca é demais. Gosto muito dessa frase que o João fala aqui nas nossas lives. Então, é interessante aqui a gente ter um cara que já estava entrosado com a equipe, com o esquema do Joe Barry e que vai trabalhar aqui também no Special Teams. O Packers também renovou o contrato do linebacker Eric Wilson. É interessante aqui, mais um jogador também de defesa. Então a gente tem Rudy Ford focado, a gente tem o Justin Hollins, agora o Eric Wilson, jogadores de defesa, né, dando profundidade para a unidade defensiva, já estavam aqui ano passado, então, de novo, conhecem, estavam se entrosando aí bastante com a equipe, com o esquema, enfim, interessante aqui. E esse jogador tem mais de 130 snaps no Special Teams, então é importante ter um cara como esse no Special Teams. Linebacker, né, então acho que é interessante a renovação. O like de vocês, já deixaram aí o likezinho pra gente? O like de vocês é muito importante. Deixa o like, não esquece. O likezinho de vocês ajuda demais. E o comentário, quero saber o que vocês estão achando dessas movimentações do Packers na Free Agent, garantindo mais a permanência de alguns jogadores aí importantes no Special Teams, jogadores de defesa, ainda sem um grande movimento, é claro, mas o Packers fazendo aí o que pode até agora. Então, o que vocês têm achado aí desse início de ciclo 2023 do Green Bay Packers? Deixe aqui nos comentários. Bom, uma outra nota que eu acho que é importante comentar aqui de uma notícia interessante é que o safety Adrian Amos visitou a equipe do Baltimore Ravens. Né? O Amos, que é um dos 7 agentes livres
do Packers que ainda não tem um contrato. O Packers, então, ainda não garantiu a volta do seu safety, e não é uma tendência que ele retorne de fato, mas é um jogador veterano, um jogador que já jogou muito bem, já foi ao Pro com o Green Bay Packers, e eu acho que merecia uma renovação. Acho que a gente precisaria renovar com ele. Porém, o Packers tem adotado uma postura muito mais conservadora e uma postura de um time que está em rebuild mesmo, né? Em reconstrução total. Então, quem sabe Adrian Amos seja um jogador que o Packers não terá mais no seu elenco. Eu traria de volta, porque eu ainda acho que o elenco do Packers é interessante o suficiente para montar um time em cima desse esqueleto para conseguir vencer. Então, Adrian Amos é um cara que eu traria de volta sem sombra de dúvidas. E vocês? Né? O que vocês acham? Lembrando que nós temos o nosso clube de membros. O clube de membros do canal tem diversos benefícios exclusivos. Já imaginou receber as notícias do Packers em português com fonte diretamente no teu celular? É isso mesmo. A gente te manda todas as notícias do Packers em português com fonte diretamente no teu smartphone. Só para quem é membro. Ainda participa de sorteios de produtos do Packers, participa de grupos de debate exclusivo de membros. Então, não perde tempo, te inscreve aí, escolhe um plano por apenas R$ 4,99. Vocês já podem começar a ajudar e muito, fazer total diferença na história do Cheeseheads Brasil, o maior perfil sobre Packers no Brasil. Então, seja membro. E aqui alguns números sobre o grupo de wide receivers do Packers, né? Perdão. Que eu quis trazer para vocês e fechar esse vídeo com essa pergunta em aberto. A posição de wide receivers é uma necessidade latente hoje no Packers? Para vocês terem uma noção, o atual grupo de wide receivers sob contrato, tá? E o número de snaps na carreira, né? Na unidade ofensiva. Christian Watson, 507 snaps. Romeo Doubs, 529 snaps. Samori Touré, 112 snaps. Bo Melton e Jeff Cotton, 0 snaps. Sim, esses são os wide receivers do Green Bay Packers. E aí, a posição é uma posição carente? É uma posição carente? Vocês endereçariam essa posição aonde? Tentariam uma troca no pacote da potencial saída de Aaron Rodgers? Trariam um jogador nas primeiras escolhas do draft? Tentariam mais alguém na free agency? O Packers realmente tem um grupo carente de wide receivers. E uma adição aqui seria fundamental. Caso o Packers não queira passar muita vergonha esse ano e tente competir um pouquinho, eu acho que o Packers deveria dar uma arriscada um pouco mais, até para montar um time mais competitivo nos próximos 2 anos aí, para aproveitar um pouquinho desse contrato que já está encerrando de calouro do Jordan Love. Então, tentaria trazer um jogador, ou alguns jogadores, né, de várias posições na verdade, mas o wide receiver é uma das mais latentes. Qual a opinião de vocês? Deixa aqui nos comentários. Esse foi o Diário do Packers do Cheeseheads Brasil. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Garanta a tua inscrição no canal. Não esquece, hein? O like de vocês é fundamental e o clube de membros está te esperando. O clube de membros do maior perfil sobre o Packers no Brasil, Cheeseheads Brasil, clube de membros, notícias do Packers na palma da mão, diretamente no teu celular, sorteios de produto do Packers, vídeos e textos no site exclusivo para quem é membro e grupos de debate para membros, além de muito mais, é claro, aqui no clube de membros. Seja membro, seja um apoiador do nosso canal. Obrigado a todos, falamos na próxima e Go Pack! Go!